A gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que vem conversar com a gente sobre as prioridades para os líderes neste ano de 2023. Bom dia, Carol, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Prazer estar com vocês. E aí, ainda dá tempo de pensar em prioridades para começar o ano, porque só começa mesmo depois do carnaval. Só começa quando termina o carnaval. É isso aí. Na verdade, gente, eu falei que esse tema é um tema que a gente precisava trazer, né? Ontem chegou para mim um relatório desenvolvido aí pela GPTW e a Great People, com as prioridades da liderança, né, para 2023. A ideia das tendências, na verdade, na área de gestão de pessoas para esse ano de 2023. Então, uma pesquisa desenvolvida aí no finalzinho do ano passado, com mais de 1.700 empresas respondentes de vários segmentos de mercado, então tecnologia, indústria, serviços, saúde, financeiro, varejo, consultoria, e com alguns direcionamentos bem interessantes, né? As respostas que vieram dessas empresas trouxeram alguns insights, algumas ideias bastante interessantes. Então, só para vocês terem uma ideia, nos anos de 19, 20 e 21, a prioridade das empresas, né, da área de gestão de pessoas das empresas, era a transformação digital, né? Essa era a prioridade. Então, toda aquela adaptação a tudo que a gente viveu durante a pandemia, muita gente indo para o home office, alguns segmentos isso era impossível acontecer, né? Então, você vê a área de saúde, a área alimentícia, no caso, por exemplo, de mercados, mas a grande maioria dos negócios foram realmente para o híbrido e isso exigiu, a pauta transformação digital já estava aí muito forte, mas isso exigiu uma transformação muito rápida das empresas. Só que em 2022 e 2023, eu acho, talvez, inclusive, por conta de tudo que foi aparecendo, as habilidades que foram necessárias durante esse período e também muito novas a partir desse período, né? Da liderança, o que apareceu nessa pesquisa, tanto em 22 como em 23, como prioridade das empresas? Desenvolvimento e capacitação da liderança. Então, 50,8% das empresas respondentes a essa pesquisa colocaram essa pauta como uma pauta prioritária para 2023. E aí vieram outros temas como cultura organizacional, comunicação interna, a experiência do colaborador na empresa e saúde mental, né, que a gente chegou a falar aqui. Uhum. Essa presença forte da liderança na pesquisa, desse tema liderança, assim como nos 3 anos anteriores, a questão da mentalidade da liderança aparece, por exemplo, como o principal empecilho para a inovação. Então, 36,3% das empresas, quando questionadas a respeito de por que vocês têm dificuldade em inovar, as respostas foram: a mentalidade da liderança não ajuda. Uma outra questão que fortaleceu o tema liderança na pesquisa foi quando se perguntou sobre quais são os grandes desafios em relação à implementação de políticas e práticas de diversidade e inclusão na empresa. E a resposta foi engajamento da liderança, como topo de lista. É difícil engajar a liderança nessa temática dentro da empresa. E o treinamento para a liderança também aparece como uma das ações prioritárias em prol da saúde mental das pessoas na empresa. Então, a maioria absoluta, 52,9% dos respondentes, colocaram como o treinamento da liderança como uma das ações prioritárias para fomentar a questão da preocupação com a saúde mental dos colaboradores no negócio. Então, como o líder tem peso, né? Como o líder, ele precisa estar muito alinhado com o negócio, com a cultura, com a estratégia, e trazer um pouquinho para vocês, né, o que vem aí de características mais valorizadas nas lideranças dentro de todas essas temáticas. E isso também foi perguntado, tá, nessa pesquisa. Então, empatia e gestão humanizada vem no topo da lista. O que um líder, o que é prioritário para um líder, segundo, né, esse relatório GPTW, eles colocaram aí que a empatia e gestão humanizada, ou seja, as pessoas fazem o resultado. A gente pode estar dentro de uma indústria ou dentro de uma área de tecnologia, mas no final, quem vai estar engajado a fazer o resultado acontecer são pessoas, né? Então, o líder está preparado para se colocar no lugar do outro e ter essa gestão mais próxima, humanizada, é crucial. É topo de lista aí como prioridade de desenvolvimento pelas áreas de RH.
Um outro ponto é o conhecimento do negócio, do produto ou do serviço. Esses líderes estarem cada vez mais, a gente chama de lifelong learning, né? Aprendendo para sempre. Então, ter uma vida aí de aprendizado constante, não se para de aprender, tá investindo no próprio crescimento, e principalmente com esse foco em olhar para mercado. E a gente brinca muito quando a gente vai na Hev, né, nas nossas consultorias. Às vezes a gente olha muito para dentro, então o umbigo para dentro, alinha os processos, olha o que precisa ser melhorado, ajusta time, dá feedback, mas eu preciso também ter esse olhar do umbigo para fora. O que está sendo prática de inovação da minha concorrência, de substitutos do produto que o negócio representa? A liderança tem que estar muito conectada a esses temas, que são temas novos, e isso muda muito rápido. O alinhamento com a estratégia do negócio, né? Para onde a gente está indo? Como é que eu vou alinhar no dia a dia a condução da minha equipe rumo aos objetivos da empresa? Isso tem que ser um tema que encabeça todas as ações que o líder vai desenvolver dentro da área, né, que ele cuida. Que parâmetros vão impactar positivamente no ponteiro do negócio? Parâmetros dos quais eu sou responsável com o meu time. Esse alinhamento da estratégia é um outro item importante. E, em quarto lugar, aparece aí a resiliência e adaptação às mudanças como uma das prioridades da liderança, um dos cuidados que a liderança precisa ter. Por quê? A gente está vivendo num mundo extremamente incerto, cheio de transformações e com novas tecnologias aparecendo a todo momento. Então, esse líder tem que ser muito resiliente para conseguir acompanhar todas essas mudanças. Carol, é um desafio, né? O líder se aprimorar constantemente, né? Porque muitos gestores, podem até estar nos escutando agora na Nova Brasil FM, podem dizer o seguinte: olha, eu queria muito ter tempo para mergulhar nisso tudo, mas às vezes o dia a dia, o operacional da minha empresa não permite nem que eu consiga parar para fazer uma autoavaliação. Mas isso precisa ser feito. Essa autoavaliação e esse aprimoramento do líder precisa estar como parte do operacional do dia a dia dele, né, Carol? Do dia a dia. Parte do dia a dia dele tem que ser destinado a isso. A gente falou sobre como planejar seu ano, isso aplica a todos os níveis, né, dentro da organização. E as próprias empresas, elas estão muito engajadas quando as áreas de gestão de pessoas dizem que é prioritário para elas desenvolver e capacitar a liderança. Isso também já é uma ajudinha das empresas para que a liderança se desenvolva, né, chegue nesses pontos. E para você ter uma ideia das temáticas, dos temas que foram citados como temas de maior atenção para 2023 no desenvolvimento das lideranças. Quando a gente aparece a pauta aí de empatia e gestão humanizada, é claro que um dos tópicos vai ser gestão de pessoas. Tá. E aí, como é que o líder engaja? Quais são os rituais de gestão que ele adota no dia a dia para aproximar a equipe e garantir um bom acompanhamento das atividades? Ele sabe gerir conflito. O líder, ele tem que saber gerir conflito. Como é que ele delega? Como é que ele desenvolve, gente? Um dos grandes papéis da liderança, além de garantir o resultado, é desenvolver sucessores. Até para ele crescer, ele precisa ter gente preparada no time para que ele possa assumir novos desafios. Então, temas ligados à gestão de pessoas são temas prioritários para esse ano, segundo o apontamento da pesquisa. E o segundo tema, eu falo que isso aqui eu estou dentro da área tem quase 20 anos. E comunicação e feedback é algo que aparece em todos os programas de desenvolvimento de liderança que eu conheço. E apareceu aqui como item 2 aí nesses temas de maior atenção em 2023. Por quê? Eles são transversais. A qualquer coisa que eu queira desenvolver dentro de um time, dentro de uma empresa, eu ter uma comunicação afinada, eu ter políticas que garantam que o feedback, não só aquele sistematizado que tem que acontecer, se vai ser a cada 3 meses a rodada de feedback, a cada 6, mas que ele aconteça e que ele aconteça principalmente no dia a dia, que é o que garante as mudanças mais rápidas, a resposta mais rápida dos times. Diversidade e inclusão, aparece aí como o terceiro tópico, inovação. São os temas prioritários para a liderança em 2023. Ô Carol, e como que a equipe pode participar dessa construção do que deve ser feito para este ano, no sentido de colaborar com esse líder? Muitas vezes os funcionários de uma empresa, o time, como a gente sempre fala aqui, reclamam e demandam, né, que venha essa liderança. Eu quero um líder, não um chefe, alguém que esteja comigo, que corra comigo, que me incentive. Mas muita gente não quer se mexer para que esse trabalho acabe acontecendo de maneira coletiva e para que esse líder possa, de fato, ser líder diante do grupo. O que essas pessoas podem fazer para colaborar? Muito bem, Ariane. Na verdade, isso que você está trazendo as formas de desenvolvimento da liderança.
o time precisa ser desenvolvido pelo líder, mas o líder, ele também, só existe um líder quando existe um time, né? Existe uma equipe. A empresa ter estabelecido formas institucionalizadas e não apenas informais, do líder também receber esses feedbacks por parte de quem ele está liderando, né? Dos liderados ali do time, de pares, e também eu falo do chefe, da liderança imediata ali dos gestores. Isso ajuda demais e isso torna algo visível para o próprio líder que precisa desenvolver o plano dele, de correr atrás aí dos pontos que precisam ser trabalhados, e para a própria organização conseguir avaliar o desenvolvimento do líder. Isso a gente associa tanto às competências, ou seja, aqueles comportamentos observáveis que o líder precisa apresentar, quanto aos próprios resultados que estão atribuídos àquela gestão, né? Então, essas avaliações e as rodadas de feedback com a construção dos PDIs também para a liderança e esse acompanhamento sistemático, eles ajudam a deixar isso mais claro para o líder. E claro, tem que existir todo um trabalho de envolvimento dos colaboradores e abertura, transparência, cuidado, as pessoas não terem medo. Às vezes existe muito medo do falar para a liderança, né? Chefe, líder, às vezes nem gestor, é acessível. Não né? é acessível. O gestor não pergunta e que deve perguntar: o que você está achando? O que você acha que eu preciso melhorar? Essa troca permite um ambiente muito mais rico e mais fácil da gente promover as mudanças e ter as respostas mais rápidas. E tem empresas e a gente acompanha na Rev empresas que acabam tendo processos muito bem sucedidos de desenvolvimento de líderes quando implementam programas de desenvolvimento de líderes. Então, a gente pensa na estrutura, na metodologia, como é que a gente vai acompanhar a evolução desses líderes, como é que vai ser a devolutiva sobre os resultados obtidos durante o tempo, e que ajustes precisam ser feitos para esse programa voltar a rodar num ciclo seguinte. Mentorias que vão ser mais individualizadas para que aqueles pontos específicos que aquela liderança precisa desenvolver. E as capacitações também em hard skills, conhecimentos e ferramentas necessários para o negócio, para a atividade, né? É utilizado também job rotation, então o líder reconhecer a realidade de outra área e algumas missões especiais que podem ser dadas. Então, algumas ideias aqui para desenvolvimento realmente de líderes. Muito bem, 8 horas e 20 minutos, você está ouvindo a Nova Brasil FM 97,5, esse é o Jornal Nova Brasil Brasília. Toda quinta-feira a gente tem o Empreende Brasília com a Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, muitos ouvintes podem estar agora falando assim: ah não, isso é papo de chefe, isso é papo de gestor. Eu sou aqui um funcionário da empresa, um colaborador, não tenho nada a ver com isso. A gente já está falando que o colaborador pode contribuir. Mas a liderança, ela é uma virtude, digamos assim, que todos os funcionários podem aprimorar. Até porque hoje você não é chefe, hoje você não está num cargo de gestor, amanhã você está. Amanhã você é convidado. Então, toda a equipe tem que caminhar nesse sentido que a gente está conversando aqui, né, Carol? Porque uma hora a oportunidade chega e você tem que estar, quem tiver mais preparado, vai assumir melhor essa posição. Diego, é exatamente isso. Semana passada eu fui dar um treinamento para um grupo de estagiários de uma grande empresa aqui de Brasília. Tá. Um programa que a gente desenvolveu, super bacana, e teve uma pessoa que levantou a mão e falou: eu escutei uma coisa do meu líder, que ele falou que sorte não existe. Sorte é quando a gente está preparado, o preparo ele encontra com a oportunidade. E é isso. Muitas pessoas nos perguntam: como é que eu faço para conseguir ascender a um cargo de liderança? Eu tenho muita vontade de ocupar uma cadeira de liderança. Então, aqui já estão várias dicas. As empresas estão procurando pessoas que saibam lidar com gente, que tenham uma comunicação e um feedback muito bem trabalhados, que saibam olhar para a diversidade e inclusão como uma estratégia e como uma necessidade que nós temos dentro dos negócios, da sociedade, e que saibam trabalhar a inovação nas empresas. Você está se preparando para isso? Porque essa é a grande chance de você construir a sua jornada aí rumo a uma oportunidade que venha a chegar de uma cadeira de liderança. Perfeito. Agora são 8 horas e 22 minutos. Carol, obrigada demais. Até quinta-feira que vem. Até quinta. Obrigada.